Mais uma vez, é muito bom ter você aqui nos Dois Cafés com a Teoria das Restrições. Esse não é um podcast, não é uma entrevista. É um espaço onde você, eu e quem está comigo hoje aqui, que eu tenho um prazer enorme, nós possamos desacelerar. Porque, afinal de contas, nada melhor do que apreciar um bom café de verdade, com calma. Dito isso, aqui, a cada episódio dos Dois Cafés com a Teoria das Restrições, você terá a oportunidade de conhecer e escutar experiências práticas, reais, com a teoria das restrições. Líderes que precisaram tomar decisões difíceis, mover sistemas e fazer mais com o mesmo. Que eles apenas quiseram, mas porque não havia outra alternativa. Hoje, eu tenho um enorme prazer de receber o doutor Fernando Henrique Branco. E aí, Fernando, como é que você está? Tudo bem com você? Boa tarde, Fabiano. Tudo certo? E você, tudo bem? Tudo em paz. É sempre um prazer revê-lo e obrigado por você ter aberto esse espaço aqui na sua agenda, Fernando. Eu que sou grato pelo convite. Legal, então vamos lá. Eu preparei aqui 6 perguntas para fazer para você e a primeira delas é a seguinte, Fernando, por gentileza. Se apresente sem dizer o que você faz, meu nobre. Fabiano, eu sou o marido da Tainara, sou o pai da Isabela, o pai da Helena, eu sou filho, primeiramente, né? E eu me considero um eterno curioso por tudo aquilo que transforma pessoas e sistemas, né? Gosto de buscar clareza no caos, simplicidade na complexidade, uma vez que comecei a estudar um pouco mais de teoria das restrições, eu venho utilizando cada vez mais esses termos, né? Simplicidade na complexidade, e evoluir dentro do que eu posso e agregar valor para todo mundo que esteja ao meu redor. Esse é o meu propósito. Sensacional, Fernando. Virando a página. Cara, foi e quando foi que você conheceu a teoria das restrições? Olha, sendo bem transparente mesmo, eu conheci a teoria das restrições em uma aplicação do WCM. Porém, foi muito simplório naquele momento, né? Então, no WCM, a gente aplica alguns conceitos onde a gente realiza assim, um estudo de gargalo, né? Nós colocamos todo o sistema trabalhar subordinado a essa restrição, na verdade. E uma vez fazendo isso, a gente monitora em cima desse TACT da minha restrição o nosso desbalanceamento e avalia a nível de atividade o que agrega e não agrega valor. Ao fazer isso, a gente consegue olhar de uma maneira muito clara no Yamazumi, por exemplo, no gráfico Yamazumi, quais são os postos mais críticos em atividades que não agregam valor, por exemplo. E uma vez a gente aplicando uma rodada inteira de melhorias no processo, aumentando num primeiro momento o desbalanceamento de uma linha de montagem, num segundo momento a gente retorna otimizando os processos, é onde a gente consegue reduzir drasticamente a quantidade, por exemplo, de operações num fluxo produtivo. E tudo isso a gente consegue somente porque a gente entendeu da restrição desse fluxo e a gente subordinou todo aquele fluxo para essa restrição. Sensacional, Fernando. E como que você enxerga, na prática, a integração da teoria das restrições com outras metodologias e filosofias de gestão que marcaram a sua trajetória, até que você trouxe um pouco, fez a gentileza de trazer um pouco na sua resposta à minha pergunta anterior, por gentileza. Muitas vezes a gente entra naquela discussão, né, de PlayStation versus Xbox, Cristiano Ronaldo versus o Messi, né? Mas eu entendo que as ferramentas de excelência operacional, elas tendem a uma somar a outra, né? Então a gente tem a teoria das restrições, nós temos o Lean Manufacturing, que temos muito também basado no WCM, que é o World Class Manufacturing, e temos também o Seis Sigma. Eu vejo que nós podemos aproveitar o melhor de cada ferramenta, utilizar filosofias de Lean WCM, né, direcionados por essa visão, por essa filosofia do TOC, da teoria das restrições, e aplicar ferramentas, aplicar o Six Sigma para resolver problemas complexos dentro desse fluxo, por exemplo, né, que seja uma
uma variação muito maior do que a gente gostaria, a gente vai lá resolver esse problema, algum defeito, que tem algum impacto no cliente, ah, e, na verdade, eu entendo realmente como uma ferramenta potencializando a outra. E não vejo nada mais poderoso do que a junção dessas três. Eu comentei com você anteriormente que nesse primeiro momento com o WCM eu vi de maneira bem simples conceitos de TOC, né? Comecei a estudar recentemente e eu vi que é muito mais do que isso e tem sido gratificante estudar de TOC porque a gente consegue aplicar no chão de fábrica, na aplicação de projetos, em raciocínio crítico, em gestão de negócios como um todo. Então, estou entusiasmado aí, né, em me aproximar de pessoas como você para me aprofundar cada vez mais no tema e agregar cada vez mais valor por onde eu passo. A recíproca é verdadeira, Fernando. Você, as vezes que eu tive a oportunidade de ouvi-lo, ou melhor, de escutá-lo, como eu estou fazendo agora, é sempre muito prazeroso e aprendo também muito com você. Dito isso, virando a página, minha quarta pergunta para você é a seguinte: no seu entendimento, o que você diria de uma forma focada? Qual é o grande ou principal benefício da teoria das restrições, no seu entendimento? O principal benefício, se for resumir em uma palavra, né, o Dr. Goldert, né, ele é excelente em várias frentes e uma das excelências era sintetizar conceitos e simplificar para simplificar o complexo, né, e a gente entender de maneira bem profunda o que no primeiro momento era complexo. E no meu ponto de vista, TOC, o principal retorno é alavancagem. Uma vez Sensacional. entendendo o TOC, aplicando de maneira correta, né, a gente seguindo a filosofia, nós conseguimos alavancar o negócio, né? Fantástico. Minha quinta pergunta, já dando certo para encostar nosso carrinho aqui e respeitando o seu tempo. Fernando, na sua visão, qual foi o maior obstáculo que você se deparou para implementar a teoria das restrições e o que você, junto com as suas equipes multidisciplinares, fizeram para superar esse obstáculo específico? Talvez o primeiro obstáculo pareça um pouco contra-intuitivo no primeiro momento, mas o primeiro obstáculo, digo pela minha experiência e acredito que a maior parte das empresas é a atenção gerencial. Questões de cultura e a gente olhar para o lugar errado, aplicar dessas ferramentas no momento errado, no lugar errado, né? Como a gente já conversou, né, Fabiano? Você até bem pontuou uma vez que as ferramentas, as filosofias não têm boca, né? Então, parte muito da gente aplicar a ferramenta do modelo certo, no momento certo, no lugar certo. Então, eu acredito que essa atenção gerencial, num primeiro momento, tem que ser o foco das empresas para garantir a melhor aplicação de cada ferramenta dessa. Sensacional. E, meu nome, para encerrar o nosso bate-papo aqui da minha parte, no seu entendimento, para quem está nos dando a honra de nos ouviu até agora aqui e está dando os primeiros passos para conhecer a teoria das restrições, qual é a recomendação que você deixaria aqui, Fernanda? Eu comentei que meu primeiro contato foi com o WCM, onde conheci alguns conceitos, mas foi a primeira pincelada. Mas eu digo que eu comecei a entender realmente a teoria das restrições, sou um eterno aprendiz, mas comecei a entender quando eu li o livro A Meta. Então eu sugiro a todos que leiam o livro A Meta do Dr. Goldratt, e temos alguns outros livros, né, que também corrente crítica é muito, muito importante para aplicação de gerenciamento de projetos. E não só essas leituras, mas também acompanhar, por exemplo, o próprio Fabiano aqui, né? Então temos muito conteúdo aqui no próprio canal do Fabiano, no LinkedIn dele, temos o Fabiano do Áureo, do próprio Rami, muito conteúdo mesmo que nos auxilia nessa jornada. E um ponto crítico, na minha opinião, ajuda demais, procurar um mentor. Procure um mentor, né? E alguns mentores em algumas aplicações. Por exemplo, num TOC, você procure talvez o próprio Fabiano ou alguém do meio que auxilie e ajude a desbravar esse mar de oportunidades, né? Que quando a gente consegue um mentor, a gente consegue salvar aí bons meses
talvez anos de aprendizado. Então, a gente aprende com os erros dos outros, a gente é direcionado, e isso não só para ferramentas, mas para questões de carreira. Então, procurem mentores, se aproximem de pessoas melhores do que vocês, né? Então, eu gosto bastante, claro que não é 100% verdade, mas a gente assume isso como filosofia porque ajuda demais. Mas nós somos a média das pessoas com quem a gente mais anda. Então, procure essas pessoas que vocês se inspiram, que a tendência da gente crescer e aprender com elas é gigantesca. Sensacional. E você me fez lembrar do quarto pilar da teoria das exceções, né, Fernando? Que é nunca diga eu sei. Agradeço fundamentalmente aí, mais uma vez o seu tempo, as suas palavras, inclusive não só aquelas que você se referiu a mim. E momentos como esse e tantos outros reforços que nós tivemos aqui juntos façam que eu também me aprimore e aprenda dioturnamente. Dito isso, muito obrigado, Fernando. Foi um prazer de falar com você. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Fabiano? Toda vez que a gente conversa, seja no WhatsApp, seja aqui por vídeo, pessoalmente, é sempre um aprendizado. Grato pela oportunidade. Bacana, então. E para vocês também, para cada um de vocês, melhor dizendo, que também nos acompanharam até aqui, tiveram a oportunidade de conhecer o Fernando, ouvir um pouco dele, um pouco sobre a experiência dele sobre a teoria das restrições, nesse episódio Dois Cafés com TLC. Muito obrigado e nós nos vemos por aqui. Tchau.